Vou fazer aqui folhas de pêssego. Então, eu misturei o verde kiwi com o verde musgo claro para fazer o fundo. Eu diluo com o clareador e preencho todo o fundo aqui dessa folha. Como tem 3 folhas muito próximas, eu vou preencher as 3. Porque quando é muito longe uma da outra, aí você demora às vezes pintar aqui, aí seca, porque a tinta de tecido seca muito rápido, né? Por isso que a gente mistura aqui o clareador. É um clareador que eu diluo com a água, ou pode ser também o diluidor, ou pode ser, eu tenho ali, depois eu vou mostrar. Pode ser também o clareador de seda. O clareador de seda já vem pronto, ele é bem ralinho, ajuda bastante. Ou pode misturar o clareador mesmo para pintura em tecido, meio a meio com água filtrada. Pronto, já preenchi o fundo sem sombrear, só chapado mesmo. Vou misturar o verde oliva com o verde pinheiro para fazer a parte mais escura dessa folha. Posso fazer de outras cores, Sônia? Pode. Depende, porque tem vários tipos de pêssego. Tem uns pêssegos que são mais amarelados, tem uns que são mais vermelhos, e aí também muda um pouco a tonalidade das folhas, né? Aí aqui eu venho já fazendo uma divisória, ó, colocando a tinta para o lado que eu quero dar acabamento. No caso, para essa aqui, essa folha tá por baixo, então eu já passo um pouquinho ali, ó. E aqui, essa daqui tá, ó, aqui, ó. Então aquela dali, ó, que eu tô jogando para ela, tá por baixo dessa de cá. Então essa tá por cima dessa e essa por cima daquela. Então já deu uma divisória aqui. E aqui eu venho passando a cor escura bem próximo do miolinho, do centro da folha, e venho do outro lado, deixando já uma parte clarinha aqui, ó. E aí vou puxando aqui do centro e da ponta, quer dizer, do pé para a ponta. Deixa eu pegar um menorzinho, vou pegar o número 2, que aí ele já vai ficando, eu falo as ranhurinhas da folha. Ó, aqui é bem escuro, porque tá por baixo do pêssego, e vou jogando do meio para a ponta, ó. E aqui tem uma dobrinha, ó. Então, essa dobrinha aqui, ela é escura, ó. E aqui eu vou dar uma clareadinha para cima. Com o branco misturado com o marfim, eu vou dar uma clareada ali naquela pontinha. Veio muita tinta. Com o pincel filete, pego essa mesma misturinha que eu passei no fundo, por enquanto só que eu passei no fundo, e venho aqui realçando aqui esse filetinho do meio aqui, e vou passar puxando aqui para as laterais os filetinhos. Agora com o pincel número 2,
eu venho escurecendo alguns lugares. Onde tá com mais profundidade aqui, eu jogo um pouquinho mais escuro. Nesses meinho aqui, ó, bem próximo dos risquinhos que eu passei, joga escuro. Ó, para dar profundidade, porque onde tá escuro, dá profundidade. Onde tá claro, dá volume. Então, só de você entender que escuro dá profundidade, faz profundidade e claro dá volume, já vai facilitando a sua pintura. A não ser que você tá olhando lá uma maçã que tá com a parte mais clara para cima, aí você tem que colocar, né? Caso contrário, não. Vou pegar um pouquinho ali da mistura de marfim com branco e vou dar uma passadinha aqui, ó, nessa lateralzinha. Em alguns lugares, ó. Aqui, ó, veio muito dentro. Vamos escurecer novamente. É só mais uma viradinha. O mesmo processo aqui, ó. Eu venho com verde oliva e pinheiro, fazendo o risquinho do meio. E aqui do lado de baixo também, ó, deixando um risquinho bem no meio. E vem puxando aqui para os lados. Mas eu não posso puxar reto, senão fica artificial. Por exemplo, nossa, meu paninho aqui tá muito sujinho já, mas depois eu vou dar, vai dar. Ó, se eu puxar, tá dando pra ver? Tá. Ó, tá aqui a folha. Se eu puxar aqui reto, vai ficar muito estranho. Por quê? Porque esses risquinhos da folha, ele não é reto, ele acompanha a folha. Então, eu tenho que fazer, ó, esses risquinhos da folha acompanhando essa beiradinha de fora, ó. Eu tenho que fazer ele volteadinho, jogando pra frente, ó. Então, isso tudo eu ensino no meu curso, explico certinho para poder dar aparência de real, né? Para ficar natural, porque senão fica muito artificial. Então, puxando aqui, fazendo as voltinhas. Aqui tem uma dobra, então eu tenho que colocar escuro aqui na dobra, ó. E aqui eu vou jogar escuro, fazendo aquela jogadinha, ó. Não reto, jogando um pouco pra frente. Posso até bem ralinho, passar um pouquinho de tinta, não pode ser, tô falando bem ralinho, mas também não demais, porque se for muito ralo, tira o excesso no tecido ali, de limpeza, e dá uma jogadinha no escuro aqui, porque se eu colocar ralo demais também, o tecido absorve e ele vai soltando, né? Agora eu vou pegar a misturinha clara, venho aqui no meio, reforço aquela tirinha fininha que eu deixei aqui, vou dar uma reforçada aqui. Às vezes a gente passa claro, tem que voltar com o escuro ali, que é só a partinha de baixo aqui. E aí, venho fazendo aqueles risquinhos do lado, ó. Não pode ser reto, também tem que ser curvadinho, para ficar natural. Posso escurecer bem aqui o fundo, aqui o meinho. Tampei o risquinho, eu volto, faço o risquinho. O negócio não pode ter pressa, tem que ser caprichadinho, como diz, tem que ser o capricho. No capricho. Às vezes, deixa eu tampar aqui, que aqui ficou com 2 risquinhos.
Às vezes depois a gente tem que dar uma retocadinha, porque o tecido puxa a tinta. Aí às vezes eu tenho que dar uma... Peraí, eu vou tampar, não tô gostando aqui desse aqui não. Vou passar ele aqui um pouquinho por baixo, porque também quando ele sai do mesmo ruminho que o outro, parece que não fica tão natural. Gosto quando ele fica um pouquinho intercalado. Parece mais natural. Vou jogar um pouquinho do marfim com o branco aqui, ó. Por quê? Porque aí eu realço essa folha aqui e mostro, fica evidenciado que ela tá por cima daquela de lá. Aqui é claro, porque tem claridade. Aqui ela já não tem, porque essa daqui tá por cima dela. Com verde oliva e pinheiro, venho aqui. Faço um risquinho, preencho aqui todo de escuro, porque tá no cantinho. Aqui também por trás do pêssego, posso passar escuro. Pois nós vamos clarear ali, porque tá por cima da folha de trás. E vou puxar aqui pra frente. Ó, sempre jogando curvadinho pra frente. Já vou pegar aqui um pouquinho do escuro, vou dar só uma jogadinha aqui na parte de baixo. Vai um pouquinho escuro por conta que tem sombra. Vou fazer os risquinhos, depois eu jogo claro. Risquinho aqui no meio, onde eu já tinha deixado, né? E venho puxando as nervurinhas, ó. Com o pincel número 2, venho aqui e jogo claro. Vou jogar um pouquinho do branco por cima. O bom é depois que der uma secadinha, porque agora ele espalha, ele não aparece tanto. Mas já dá pra ver. Se quiser fazer uma dobrinha aqui, vai ficar bem legal. Depois vou fazer. Vou dar uma escurecida só aqui nas entradinhas. Posso retocar. Na hora que secar, é bom dar uma retocadinha aqui nessa parte aqui dos risquinhos. Dar uma diluidinha na tinta e dar uma retocada. Porque o tecido vai absorvendo e ele vai sumindo. Aqui eu vou fazer uma dobrinha na ponta da folha. Como que eu faço a dobrinha? Coloco escuro na beiradinha e aqui um pouco mais para dentro eu dou uma escurecida também. E venho com o claro aqui, ó. Se tiver meio misturando, não tiver dando para ver direito, é só passar um pouquinho com o pincel 0 aqui, ó, que vai realçar a parte escura ali. Depois de seco, podemos fazer acabamentos, diluir a tinta, dar uma passadinha aqui bem de levinho, ó. Aqui nós podemos dar uma passadinha
Agora não vai aparecer tanto, porque ainda tá molhado, mas só para você entender. Ó, vai jogando um pouquinho escuro. E é assim que faz as folhas do pêssego.